vamos assistir à conferência e eu queria apresentar a vocês, trazendo aqui o tema, todos estão vendo aqui, não é? Disponibilidade de informação e a evolução do conhecimento, mas quem vai apresentá-lo é o professor Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, professor Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, que aqui presente nos agracia com esse momento tão especial. Eu quero estender também nossos agradecimentos pela disponibilidade, por poder estar conosco e por poder honrar a faculdade, que muito deve a esses professores, que são professores, muitas vezes, não são nem da instituição, mas são referências nacionais, referências internacionais, e que aqui vêm para brindar a vocês, não tem a menor dúvida, com uma excelente palestra. Professor Cláudio Ribeiro, ele, entre outros, eu aqui não vou enumerar os títulos, mas é o professor titular, ex-diretor e chefe de laboratório de pesquisa em malária da Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz, que todos conhecem, pesquisador do CNPq, é cientista do nosso estado da FAPERJ. Aliás, falando em malária, nós estamos aqui frente a um dos maiores e mais reconhecidos pesquisadores no mundo. Isso não é uma referência só nacional, não. O professor Cláudio Ribeiro é uma das maiores autoridades em malária no mundo. Além disso, é membro titular, presidente da secção de Ciências Aplicadas da Academia Nacional de Medicina, é membro associado da Academia Nacional de Medicina da França, doutor honoris causa da Universidade Nova Lisboa, né, Portugal, doutor em Biologia Humana da Universidade Paris 6, Marie Curie, né? E Chevalier de Palme Académique, que é uma honraria concedida pelo Ministério da Educação Nacional francês, entre muitas outras predicados e qualificações. Eu acho que o mais importante, sobretudo agora, é ouvi-lo, e nós teremos um grande prazer de compartilhar esse momento. Muito obrigado, mais uma vez, professor Cláudio Ribeiro. Muito obrigado ao professor Alberto Schneider. Eu começo dizendo que vocês já entenderam que uma das melhores prerrogativas do Homo sapiens é ter amigos, né? Então, essa saudação vocês reconhecem como uma saudação feita por um amigo. Muito obrigado, Alberto. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar ele, que na semana passada foi eleito membro da Academia Nacional de Medicina, que é uma grande honraria. Eu acho que tem por volta de 400 mil médicos no Brasil e 100 na Academia Nacional de Medicina, e a partir da posse dele, dentro de um mês ou dois, ele será um desses 100 membros. Depois eu queria parabenizar vocês, porque vocês já são uma elite do país. Primeiro, porque estão ingressando numa universidade, e segundo, porque estão ingressando na melhor universidade federal do país. Então, eu parabenizo a vocês e fico emocionado, porque muita gente no nosso país não tem essa ocasião. Então, parabenizo a vocês sem nenhuma reserva, eu diria até efusivamente, e sintam-se já devedores da minha manifestação mais sincera de admiração profunda por vocês. O meu laboratório fica no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz, é do outro lado da Avenida Brasil, numa instituição centenária. A Universidade do Brasil tem mais de 200 anos, nós temos 123, mas as minhas portas do laboratório estão abertas a vocês quando quiserem, para qualquer coisa. Estejam à vontade e visitem se quiser. O professor Schneider tem as minhas coordenadas. Depois, já que eu comecei falando de emoção, eu queria me permitir também, provavelmente, um pouquinho mais de emoção. Hoje, coincidentemente, dia 10 de agosto, é o centenário do nascimento de minha mãe. Então, aqui com meu pai, sempre presente, sempre amigos. Isso aqui eu estava com um professor associado na mesma universidade onde me doutorei, em 83. Eu voltei 20 anos depois
para ser professor associado, 20 anos depois de chegar como doutorando, em 1997, eu tive a chance de ser professor associado da mesma universidade. Isso aqui foi uma visita que eles me fizeram. Então, saúdo minha mãe, que foi protagonista de muitas lições de amor, de perseverança, de dedicação, de serenidade. Ela era artista, escritora, membro da Academia Brasileira de Belas Artes. Foi um prazer o convívio com ela. E eu me permito também, vou sair daqui para fugir da emoção, mas eu me permito também sugerir a vocês que hoje, ao chegar em casa, abracem os pais de vocês, demoradamente, sinceramente, apertadamente, e os saúde. E agradeçam o que vocês quiserem, o que vocês acreditarem, ao cosmos, se vocês quiserem, pela chance de terem nascido e terem os pais de vocês. Porque eles, certamente, são diretamente responsáveis por você estar aqui hoje. Depois quero fazer uma saudação ao Yuri Martins. O Yuri Martins se formou nessa universidade, chegou no nosso laboratório num programa que chama Programa de Vocação Científica, que coloca alunos de 14 anos dentro dos laboratórios, e era um menino de ouro, e eu sempre coloco os doutorandos para orientá-los, e sempre achei que era um programa caro, até que um amigo meu, quando soube que eu não tinha aderido ao programa de vocação científica, me deu uma bronca. Ele disse, não, você não pode estar fora desse programa, você tem que ter alunos do Provoca. Eu disse, mas é complicado, porque é aluno que você não pode explorar, você não pode fazer eles trabalharem, você tem que ficar do lado deles e tal. Eles, bote assim mesmo, você vai gostar. E, de fato, eu gostei. Esse foi o segundo aluno que chegou no laboratório, e ele chegou, era estudante do Colégio Pedro II, e era um menino interessado. Então, eu queria dizer também uma outra coisa para vocês, eu vou me permitir dar algumas dicas para vocês. Eu, em algum momento, vou falar de informação e de conhecimento, e vou dizer que conhecimento não se transmite. E muitas das coisas que eu estou dizendo para vocês, vocês não vão absorver e não vão acreditar. Mas não tem jeito, conhecimento não se transmite. Você pode transmitir informação, e o que você vai fazer com ela é que é gerar conhecimento ou não. E essa geração de conhecimento depende da história de cada um de vocês, de como vocês lidam com os dados. Tem um sociólogo, um sociobiólogo que chama Edmund Wilson, que diz assim, não há duas pessoas que leiam o mesmo livro, porque cada pessoa que lê um livro, lê o livro diferentemente de acordo com a sua vivência do mundo. E isso faz parte do processo, inclusive, neurofisiológico, de percepção do mundo e mesmo da visão. O Yuri chegou lá no programa de vocação científica, e eu botei ele primeiro com uma doutoranda, depois com o que se tornaria o marido dela, um outro doutorando, e percebi que ele tinha enorme capacidade de buscar, fazer perguntas. E a dica que eu ia dar para vocês, vocês vão conviver, e já conviveram na escola, em outros lugares, com pessoas que vocês estimam, que possivelmente julgam que são mais inteligentes que vocês. E eu quero dizer para vocês, hoje, 40 anos depois de começar a minha vida profissional, que a gente considera na área de pesquisa, que é só depois que você é doutor, 40 anos depois do meu doutorado, eu faço esse ano, eu quero dizer a vocês que eu não tenho nenhuma dúvida que o mais admirável num estudante, num pesquisador, num cientista, num colega, não é a inteligência, é a capacidade de trabalho, é a curiosidade e a dedicação. Não é a inteligência. Não é a inteligência. Eu vi muita gente brilhante que tropeçou e caiu e ficou. É a capacidade de aderir ao trabalho, de fazer pergunta, de mostrar disponibilidade. É aquele que diz assim, eu vou fazer. Posso fazer? Eu vou fazer. Então, não esqueçam disso. Essa é uma lição que eu queria que vocês não esquecessem. Vai passar, eu acho que estou emocionado pelo dia, pelo convite que o Alberto me faz. Eu, na aula do ano passado, a colega que fez a aula inaugural também é uma acadêmica da Academia Nacional de Medicina. Ela disse uma coisa que eu achei muita graça. Ela disse assim, bom, essa aula inaugural é a primeira vez para vocês, mas é a primeira vez para mim também. Eu nunca dei aula inaugural aqui na Faculdade de Medicina. Então, a verdade também se aplica a mim. Bom, o Yuri me deu muitos prazeres e teve presente em várias coisas na minha vida profissional, acadêmica, nos últimos anos. Lógico que eu imagino que vocês não consigam ler nenhuma linha, mas aqui são 8 artigos que nós publicamos juntos, tem alguns outros, inclusive em revistas não indexadas, e uma coisa que a gente fez junto, ele aceitou quando eu disse para ele, assim, eu fui chamado para fazer um comentário na primeira revista brasileira de neurociências, escrito pelo
comentando um artigo escrito pelo presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências. Eu fiz um comentário que deu origem a um... Quando eu acabei de fazer o comentário, eu disse assim, Yuri, aqui tem 3 artigos, você quer escrever eles comigo? E eu escrevi com ele. E quando eu escrevi, depois que eu escrevi isso, a gente teve a ideia de transformar num livro, que, na verdade, viraram 5 ou 6 artigos, e eles viraram capítulos que nós expandimos desse livro que eu acabei de ofertar ao diretor da Faculdade de Medicina, e que está disponível na editora da Fiocruz, sobre imagens, micróbios e espelhos. E é um pouco uma análise de como a gente percebe o mundo através dos nossos sistemas que eu chamo de cognitivos, os sistemas de conhecimento, como a gente lida com os objetos do mundo real, que é como os físicos e os neurocientistas gostam de dizer, ou como os imunologistas gostam de dizer, com as imagens externas. Os objetos do mundo real parecem mais palpável, né? Tanto as cadeiras quanto os micróbios. Então, a gente tem sistemas cognitivos aparelhados para reconhecer o que está no mundo de fora, tanto no nível microscópico quanto no nível macroscópico. Foi um muito grande prazer escrever isso com o Yuri. Eu acho que eu vou ter que botar um óculos. Essa frase está nesse livro, e eu queria contar para vocês que, no ano 2000, eu vim aqui na UFRJ assistir uma conferência que estava sendo organizada, chamada Perspectivas para a Ciência no Terceiro Milênio. E um dos professores daqui da UFRJ, que já faleceu, uma figura brilhante, chamado Darcy Fontoura, disse assim, bom, a gente está aqui para discutir como é que a gente acha que vai ser a ciência no terceiro milênio, mas nós estamos no primeiro ano da primeira década do primeiro século desse milênio. Então, eu proponho prudência. Não vamos nos arvorar a fazer grandes profecias, né? E ele ainda disse uma coisa engraçada, é melhor a gente fazer que nem o Nostradamus. Vamos fazer profecias depois que a gente morrer, porque se errar não tem muita importância. Então, eu acho que é melhor não fazer profecias, e eu vou dizer para vocês por que é difícil a gente apontar a direção da ciência. Essa frase a gente botou no livro, e eu, nesses dias que revi a apresentação, resolvi colocar aqui para vocês. Pode se revelar insensato fazer previsões sobre o desenvolvimento da ciência, a direção que ela vai tomar, os resultados que dela se pode esperar e o tempo necessário para que objetivos, mesmo que alguns se assemelhem a sonhos, sejam atingidos. De fato, com o volume de produtos decorrentes do avanço científico e desenvolvimento tecnológico, corremos o risco de, ao ensaiarmos diagnósticos e perspectivas, produzirmos apenas profecias que não se revelarão verdadeiras. Então, quero dar um primeiro exemplo para vocês. Eu estava no meu doutorado, fora do Brasil, quando esse artigo foi publicado. Vocês, não sei se têm noção do que seja essa expressão, que corresponde ao termo de hibridoma, é uma tecnologia que foi descoberta ou inventada no final dos anos 70 por um alemão e um argentino, Kohler e Milstein, e eles descobriram que, se eles incubassem numa determinada condição células de tumorais, câncer de plasmócito, que é a célula que faz anticorpo, com células esplênicas de animais imunizados contra antígenos que a gente quer produzir anticorpos, em determinadas condições, eles se fusionavam, e depois a gente selecionava qual deles produzia anticorpo especificamente para o que a gente queria. E como eles são resultado de uma célula tumoral, ela adquire, primeiro, a capacidade de produzir indefinidamente aquele anticorpo. E, segundo, ela produz sempre um anticorpo igualzinho. Então, você pode produzir baldes de anticorpos contra o que você quiser. Então, esse é um método de produção de bioreagente que revolucionou bastante a nossa abordagem de várias coisas que a gente faz. Inclusive, a gente usa, em clínica humana, alguns monoclonais, inclusive feitos com plasmocitomas humanos. A gente pode fazer isso em células diferenciadas para produzir anticorpos monoclonais com finalidades terapêuticas. Esse trabalho mostrava que esse grupo, que era um grupo da Ruth Nussenzweig, uma brasileira que trabalhava em Nova York, podia proteger os animais do desafio com aquele parasito específico, que é um Plasmodium berghei, um plasmódio de roedores, e se ele injetasse no animal, antes de desafiá-los com a infecção, esse monoclonal, o animal não tinha doença, ele ficava protegido. Então, ele abriu as portas, logo depois eles mostraram que antígeno correspondia a esse monoclonal, e muito rapidamente perceberam que esse antígeno era um antígeno imunodominante, que eles podiam vacinar com ele. Então, a questão se anunciou como resolvida.
Quando eu voltei do meu doutorado na França em dezembro de 83, eu me lembro de um amigo meu que eu tinha conhecido na Inglaterra, o filho de um grande imunologista brasileiro, um grande imunologista brasileiro que morreu, infelizmente, há alguns anos, muito precocemente. E eu me lembro dele ter me dito o seguinte: Cláudio, o que você pretende fazer, então, aqui? Eu disse: eu pretendo continuar a linha com malária, com vacina. Eles: mas malária? Malária tem uma vacina já. Em 10 anos não tem mais nada, Cláudio, de malária para você fazer. Isso foi em 1983. Não preciso dizer a vocês que malária continua sendo um enorme problema no mundo inteiro e que essa questão não resolveu e que nós temos hoje, baseada, aliás, nos mesmos antígenos. É uma vacina que protege 35% a 50% das crianças, se considera medíocre. Eu digo nos lugares onde eu posso me permitir ser rebelde e desaforado, que se a vacina que é tão cultuada pela OMS tivesse sido feita por um brasileiro ou por um colombiano, não tinha o cartaz que tem. A vacina é horrorosa. Mas o argumento é que se ela salvar 35% das vidas de 1 milhão de mortos de crianças africanas, está bom. Também não é verdade, mas, enfim, não temos tempo para entrar nisso. Tem outra vacina hoje, feita em Oxford, e que provavelmente tenha resultados melhores, mas isso tudo é para dizer o seguinte: esse cara tentou fazer uma coisa horrorosa, que foi dizer prever o futuro da tecnologia e da ciência. E eu estou dizendo para vocês que isso é muito perigoso, que a nossa posição não permite mais hoje que a gente tenha os veios proféticos que alguns tiveram no passado com muito acerto. E eu vou mostrar outros exemplos igualmente dramáticos. Thomas Edison, nessa época, já tinha ficado famoso pela invenção da lâmpada, do fonógrafo, e estava patenteando o projetor de imagens, que era o precursor do cinema. Vocês imaginam que esse cara não era pouca coisa, né? Muito bem. Ele disse assim, quando estava tentando patentear essa descoberta dele: muito pouco falta para ser inventado. 1891. Vocês acham que isso é razoável dizer hoje? Não é, né? Vocês imaginam que ele botou o pé na jaca e foi até o pescoço, porque se enganou completamente. O pior foi esse de baixo. Esse aqui era o diretor do escritório de patentes nos Estados Unidos da época, e disse assim: eu acho que tem que fechar esse escritório, porque já não tem mais nada que vale a pena que vai ser inventado. Tá bom? E eu acho que isso era resultado do que estava acontecendo, porque o século XIX foi um século muito rico, muito rico, muito rico. Há quem diga que ele foi mais rico do que o século XX, em termos de evolução, de descoberta de tecnologia, evolução do conhecimento. Olha só, para dar alguns exemplos aqui, é o ano da descoberta da invenção da locomotiva, da fotografia, do telégrafo, do transatlântico, da asepsia, da anestesia, do telefone, da eletricidade de uso comum, motor de combustão. Isso tudo são descobertas do século XIX, e tem gente que acha, e eu acho que é possível mesmo que esteja certo, que o telégrafo e o telefone tiveram mais impacto na vida do dia a dia do habitante do planeta no século XIX do que a internet teve no nosso. E que a anestesia e a asepsia tiveram mais impacto e salvam mais vidas do que os antibióticos e que a tomografia computadorizada ou coisas desse estilo, ou a cirurgia robótica. Então, para vocês, para a gente ficar menos metido, achando que a gente é o máximo com o que a gente faz, não é para ter certeza, né? Isso tudo num período, né, de pessoas que revolucionaram o conhecimento com propostas de análise do conhecimento novas, né? O Darwin, o Marx, o Pasteur e o Freud. O Freud está sendo particularmente atacado agora pela minha amiga Natália Pasternak, que eu acho que está pisando na bola, porque eu admito que talvez algumas coisas a gente não possa analisar da mesma forma que a gente analisa a ciência. Um amigo meu retrucou, um outro colega, médico, acadêmico também, disse assim: mas, Cláudio, eu disse, mas como é que você vai acessar a psicanálise? Você teria que comparar grupos de indivíduos submetidos a um procedimento que é diverso, que se aplica a cada pessoa de forma diferente, e isso existe durante anos. Como é que você vai comparar o resultado disso? Ele disse: então, se não é controlável pelo método científico, não é ciência. Aí eu não falei nada, porque eu achei que era um argumento forte, mas não me convenci. Silenciosamente, eu fiquei pensando assim: isso quer dizer que talvez a gente esteja olhando de uma forma estrita demais para o que deve ser chamado ou não deve ser chamado de ciência. Bom, eu já disse aqui para vocês, há quem ache que
que as brutais transformações do século XIX, comparado com o tempo de agora, poderia nos permitiria dizer que a gente vive um período de calmaria, porque é, na verdade, um período de evolução, de desenvolvimento, de adaptação, de melhorias de técnicas que já foram inventadas, muitas das vezes, nem sempre, né? Então, eletricidade, telégrafo, telefonia versus a internet, os celulares e os satélites. Lógico que eu estou botando contribuições importantíssimas, e não quero detalhar cada uma delas, vocês estão lendo aí, né? Antisepsia, os raios-x. O hábito de lavar as mãos é o hábito seguido do processo de vacinação, de mais impacto em saúde pública. É o que mais salva vidas. E esse cara, o Semmelweis, morreu num sanatório, desacreditado pelos colegas dele médicos, que se recusaram a dar razão a ele. Se recusaram. Mas por quê? Porque sim, porque eram arrogantes, porque eram arrogantes. Porque tem, mas isso não tem mais hoje. Tem sim, porque eram arrogantes. Não, que bobagem, lavar as mãos. E o sujeito saía do necrotério, saía do anatômico e ia para a sala de parto. E morriam mulheres. E o Semmelweis foi o primeiro que percebeu que isso acontecia, mandou lavar as mãos e modificou o cenário. E ainda assim as discussões nas academias, não, porque não sei o quê, ele não está respeitando os paradigmas e tal. Morreu num sanatório. Microbiologia, anestesia, tem uma frase que diz assim: anestesia, a real alívio proposto pela anestesia, o cara que mostrou a primeira vez o efeito de um anestésico numa extração de dente diante de um auditório lotado, virou para o auditório chorando e disse assim: senhores, não é uma fraude. Olha que coisa linda. Isso é uma real alívio, né? Um real alívio. E eu li alguém dizendo assim: diante das promessas pálidas, diante das promessas otimistas de terapias gênicas e cirurgia robótica, elas se tornam pálidas, né? Essa eu não me lembro exatamente a frase, mas é um real alívio frente às promessas pálidas de terapias gênicas. Bom, esse Sêneca foi um pensador que existiu no século I, muito mais razoável que aqui o Thomas Edison e que o Charles Duhigg. Assim, tempo virá em que uma pesquisa diligente e contínua esclarecerá aspectos que agora permanecem escondidos. Tem tempo para as coisas. Ela virá, não tem dúvida que nós vivemos. Depois eu quero a opinião de vocês sobre que século é esse, né? Que século é esse? É o século que das redes sociais e da inteligência artificial? Que século é esse? Depois eu queria que vocês me dissessem duas palavras. Eu vou escolher alguns santos para dizerem para mim. Muitas descobertas estão reservadas para os que virão, quando a lembrança de nós estará apagada. A natureza não revela seus mistérios de uma só vez. Olha que bonito, né? Mas, sobretudo, sensato. Sensato. Eu não sei se ele era mais inteligente que os outros, mas que sensatez, não é? Que sensatez. E isso certamente era resultado de leitura, de conhecimento, né? Eu gosto desse camarada também, que era um brasileiro que trabalhava na IBM, o Jean-Paul Jacob, um cara que foi entrevistado uma vez nas páginas amarelas da Veja, e se recusou a fazer previsões proféticas das coisas. Ele diz assim: não, eu acho que tudo que a gente pode fazer é olhar para as tecnologias atuais e imaginar onde elas vão estar dentro de um ano, dentro de 2 anos. Mais do que isso é especulação. Olha que coisa bacana. Mas os chips quânticos, acho que é especulação. A gente não tem hoje dado para projetar o que vai acontecer. E a internet, como inconsciente coletivo, vamos ver. Ele se recusava a fazer profecias muito. E, de fato, isso é diferente do Júlio Verne, por exemplo, que é tão genial, só para vocês saberem, ele é tão genial que eu hoje fico achando que ele não previu nada. Foi a NASA que copiou ele. Eu acho mesmo, porque com 103 anos de antecedência, 103 anos, foi em 1865, ele escreveu Da Terra à Lua e previu, olha só, as dimensões, a forma da Apolo 8, a tripulação de 3 tripulantes, de 3 astronautas, o ponto de partida na Flórida, isso é da cidade de Tampa, que é a 100 quilômetros do Cabo Canaveral, de onde saem os foguetes nos Estados Unidos, e a trajetória circunlunar, deu a volta na Lua, não me lembro quantas, voltou, amerizou e foi resgatado por um navio de guerra. Tudo isso está no livro do Júlio Verne. Não é profecia, nem previsão, vocês acham que é?
Eu acho que a NASA que olhou e disse assim, isso parece bem razoável. Isso parece bem razoável. E parece que é razoável mesmo. Parece que as coisas tinham a ver com a largura de 2 bundas de cavalo. Desculpa, mas é isso mesmo. E assim que foi feito os trilhos, nas 2 bundas de cavalo. E o que precisava ser feito, precisava ser transportado por trem, tinha que caber nessa medida que, em princípio, era a medida das carruagens. Portanto, a largura de 2 bundas de cavalo. Então, a gente evoluiu, muitas das coisas têm a medida que cabia num trilho, que é que cabia nas rodas de carruagem, que é que cabia nas 2 bundas de cavalo. Então, vejam vocês que acabou que a medida é essa, que mais ou menos a prevista, e acharam que era razoável. Mas outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu não sei se vocês acreditam no cara, eu fui numa cartomante espetacular, ou então num astrólogo bacanérrimo e tal. Vocês acham que pode isso, prever alguma coisa assim? Acho que pode. Mas como que pode? Pode assim, naquele momento, se eu perguntar para onde vai sair a flecha ou o tiro dessa arma ou desse arco e flecha que está apontado para lá, vocês podem dizer. Só que eu posso não apontar mais para lá. Então, a previsão, profética ou não, é possível num determinado momento específico, não quer dizer que não possa mudar. Não quer dizer que não possa mudar, pode mudar. E, às vezes, o trabalho da Ruth no Sanzweig com essa vacina contra a malária levou a uma vacina que, efetivamente, hoje é melhor do que essa que andou feita pela OMS e que advogavam que ia salvar 30% das vidas de crianças e que isso era bom. Hoje tem uma muito melhor. Ela é na mesma linha da que a Ruth no Sanzweig fez. Então, eu podia, sim, prever que o trabalho da Ruth no Sanzweig ia chegar num ponto. Mas tem coisas que mudam, tem coisas extraordinárias que dependem de insights. Eu estou dando alguns exemplos para vocês. A PCR, a técnica de reação de polimerase em cadeia, que vocês já ouviram falar, que é uma técnica que permite que eu faça diagnóstico do que for, com quantidades mínimas de DNA, mínimas, porque é um processo de amplificação que permite que você detecte, mesmo na ausência de muito pouca parasitemia ou muito pouca bacteremia, o cara que a descobriu, ou que a inventou, ou que desenvolveu o método, teve a ideia pescando. Estava pescando. E teve um insight que fez uma técnica que modificou tudo no mundo. Os microarranjos também permitem que a gente faça diagnóstico imunológico, por exemplo, ou genético, de inúmeros focos, inúmeros alvos ao mesmo tempo. O sildenafil não foi feito para o que é, né? Vocês sabem o que é, o Viagra. Ele não foi inventado para isso, eles estavam tentando fazer melhoria de vascularização para doenças pulmonares, e os pacientes começaram a dizer, doutor, eu estou super legal aqui. E aí eles ficaram dizendo, poxa, descobrimos, isso é uma revolução, tão grande quanto a pílula foi para as mulheres, né? Uma revolução. Os trabalhos do Miguel Nicoleles. O Miguel Nicoleles é um brasileiro, muita gente fala que deve ter o prêmio Nobel, acho que muito possivelmente, é genial. É genial. Muita gente não gosta dele porque ele é muito metido, e o brasileiro, uma vez eu vi uma reportagem perguntando assim, por que o brasileiro não ganhou ainda o prêmio Nobel? Ele disse assim, porque ele é um destruidor de heróis. O Carlos Chagas foi o brasileiro que esteve mais perto do prêmio Nobel, e ele foi destruído na Academia Nacional de Medicina, atacado pelos seus próprios parceiros brasileiros, criticado. Ele mostrou uma doença nova, mostrou quem era o agente patogênico, mostrou qual era o vetor da doença, e descreveu a clínica com a primeira paciente, com uma clínica exuberante de infecção aguda por doença de Chagas, e o Brasil é que sabotou. O Nicoleles é um cara, eu confesso que tem muita gente que não gosta dele, porque ele é, vamos dizer assim, um pouco metido, para ser muito generoso. Mas ele é brilhante, ele é muito brilhante. O que ele faz é simplesmente traduzir em ondas elétricas e informáticas, ele translaciona para um computador as ondas elétricas decorrentes do pensamento. E ele dá movimento, vocês se lembram, na Copa. Teve muito pouca, como é que chama? Destaque. Mas na Copa que teve no Brasil, colocaram o primeiro chute da bola para ser feito por um paralítico num exoesqueleto que dá movimento de fora para dentro. Muita gente quer restituir com células como é que chama? Células tronco.
não sei se vamos conseguir fazer tão bem, mas ele dá movimento a braços robóticos. Eu não vou contar em detalhe, posso depois explicar um pouquinho, mas é absolutamente genial. E isso, o movimento interno, a imagem do movimento, mesmo o paraplégico tem preservada. E ele, portanto, basta que você pense no movimento, e eles mostraram isso com macaquinhos, quando o macaquinho estava fazendo o teste, descobriu que ele bastava pensar em mexer o braço, que o braço mecânico mexia, e ele ganhava o suquinho de laranja, ele parou de mexer com o braço, e passou a ter 3 braços. Ele passou a ter 3 braços, o que ele pensava, e os 2 braços. E ele fazia outras coisas enquanto pensava no 3º braço e movia o braço mecânico. Isso é de uma genialidade extraordinária. Então, isso é um insight que muda o destino das coisas. Às vezes, também pode acontecer de faltar conhecimento no determinado momento. Nelson Weiss é um imunologista brasileiro, um pensador criativo, eu diria que debochado e provocativo, mas brilhante. Ele escreveu um livro que chama Guia Incompleto da Imunobiologia, com Ana Maria Faria, e ele diz que é guia incompleto porque os sistemas vivos são incompletos, só estão completos depois que eles morrem. Olha que legal. E o livro dele é extraordinário. Eu me lembro que foi o livro que eu dei de presente o primeiro aniversário da minha mulher, em 1993. Portanto, há 30 anos é o tempo que a gente está junto, e ela deve ter falado com as amigas. Ele me deu um livro de imunologia de presente. Mas esse livro é genial. E ele mostra esse gráficozinho, que sabe o que mostra aqui? Os prêmios Nobel em imunologia, que estão apontados com a setinha. Vocês percebem que aqui tem um branco? Tem um branco. Possivelmente porque aqui foi a Segunda Guerra e tudo parou e tal. Mas também porque possivelmente faltavam conhecimentos. Nessa época, em 1956, descobriu para que servia a Bursa de Fabrício. Vocês já ouviram falar de linfócitos B? Porque eles amadurecem num órgão que na ave é a bursa de Fabrício. No homem, eles amadurecem na medula, que em inglês é bone marrow, então ficou B mesmo. Os linfócitos foram descobertos em 1962, para que servem. Em 1959, o Burnett, que foi prêmio Nobel, propôs a teoria da seleção clonal, explicando por que a gente é capaz de fabricar anticorpo contra qualquer coisa. Se eu injetar na Mônica albumina do urso polar do Ártico ou do crocodilo da Amazônia, ela vai fazer anticorpo, mesmo que não tenha nenhuma chance real de encontrar essas proteínas na vida dela. Ela vai fazer anticorpo. Então, a gente guarda essa possibilidade. Ele propôs explicar como é que seria, e a teoria dele, em 59, vale até hoje, com uma pequena modificação. Em 62 foram os linfócitos, enfim, e está faltando alguma coisa. Então, são conhecimentos fundamentais, que aí permitiram a imunologia avançar. Olha aqui o que eu vou mostrar para vocês. Repare o que aconteceu. Primeiro, os prêmios Nobel voltaram a serem atribuídos. Segundo, isso aqui é um gráficozinho que mostra o número de páginas do Journal of Immunology, que é o jornal da sociedade mais antiga de imunologia do mundo. Repare o que aconteceu aqui. Em 1960, a gente tem uma mudança do número de páginas. Não tem depois aqui, mas também nem precisa, né? Até porque os jornais passaram a ser todos, ou muitos, online, né? Mas repare o que aconteceu. A gente passou a ver a imunologia, e a gente fazia imunologia, mas não sabia para que serviam os linfócitos. Não sabia como é que gerava a diversidade da resposta imune. E fazia imunologia assim mesmo, fazia diagnóstico, hemaglutinação, fixação de complementos, tudo isso são métodos antigos, de antes de 1950. Então, eu quero falar para vocês desse título que eu coloquei aqui, que, na verdade, já apresentei dizendo a informação e o conhecimento na era pós-industrial. A sociedade agrícola é a sociedade que existe desde 10 mil, 12 mil anos atrás. É aquela que, inclusive, tornou a especialidade da infectologia possível, porque colocou as pessoas vivendo juntas, próximas, fixadas num determinado lugar, deu origem à propriedade, né? Você passou a chamar aquela terra dele, ele não era mais um nômade, que era caçador-coletor, ele se fixou, ele passou a plantar, ele passou a criar animais, e possivelmente é a origem da família, da fidelidade. Isso demorou 10 mil anos para gerar a sociedade industrial,
que era uma época no qual a preocupação do homem com a eficiência era tão grande, porque eles queriam fazer o maior número de coisas possível no menor tempo possível. Tanto que a sociedade industrial precisou só de 200 anos para criar a sociedade pós-industrial, que vai de 1750 a 1950. Ou há quem chame de a era pós-moderna, que é a época da informação e do conhecimento. E a gente tem que diferenciar os dois. E a maneira mais fácil de explicar isso para vocês é o seguinte: as coordenadas de um navio e o mapa de um oceano são informações. Como que um capitão lida com essas informações para estabelecer a rota do navio é conhecimento. E tem outra coisa que eu já disse para vocês: eu não posso passar conhecimento. Conhecimento é gerado a partir de informações num ambiente humano que é capaz de fazer essa análise. Então, não tem duas pessoas que geram o mesmo conhecimento, e pode até ter um insight semelhante. O sujeito que publica e está tentando fazer descobertas, ele, às vezes, vê que a ideia dele surgiu não sei aonde, na Nova Zelândia, e foi publicada antes dele. É um risco. Por isso que eu digo, corram, publiquem logo. Tem duas doutorandas aqui, né, no meu laboratório dizendo para elas, publiquem logo. O Piaget, que é o pai do construtivismo, dizia sobre essa questão do conhecimento, isso que eu disse para vocês, né? Ele não pode ser transferido, não pode ser transferido. E tem mais, ele chamava atenção para duas coisas, né? Ou para uma coisa principal, o elo afetivo. O elo afetivo e o contexto. O contexto é assim: se eu chegar aqui morrendo de sede, e tiver uma mesa aqui com todas as iguarias, presunto, fios de ovos, ostras, paleta de cordeiro e uma tremenda garrafa de água gelada, o que eu vou ver é água gelada. E o elo afetivo. E o significado, estou dizendo o significado, que eu acabei de dar esse exemplo, você não aprende uma coisa que você não entende o que é, e que teu cérebro não perceba como útil. Vocês tiveram que decorar uma porção de coisas e vocês usam processos para ajudar a decorar, porque se não tiver utilidade, vocês não conseguem decorar, registrar aquilo. Tem que ter o significado, não é? Quando a gente estava discutindo isso, o Yuri me deu de presente esse slide aqui, ó. Então, na construção do conhecimento, o significado e a adição de um elo efetivo são essenciais. Qual professora você preferia? Caio. Você. Bom, enfim, eu não vou responder, eu vou responder por ele. É lógico que é a dona de Gertrudes, que parece que tem mais experiência, né, Caio? Mas, enfim, o elo afetivo é fundamental. Quando você estabelece um elo afetivo com aquilo que você quer aprender, é muito mais fácil. Não é isso? A professora ou o professor querido, você presta mais atenção, é mais fácil você entender. O que você não gosta, está condenado. Você não ouve nem ele falar direito. Né? Esse camarada, Alvin Toffler, num livro que já é antigo agora, escreveu um livro que chama O Choque do Futuro. E ele disse o seguinte: tem algumas correções a fazer. Na primeira é que ele estabeleceu o conhecimento humano, organizou em 50 mil anos. O Sapiens não tem 50 mil anos. Quem tem 50 mil anos é o Sapiens sapiens. O Sapiens que surgiu depois da Revolução Cognitiva. Tem um antropólogo brasileiro que chama Walter Neves, o maior de todos, que diz assim: foi quando o homem confundiu a realidade com a fantasia, que ele enlouqueceu, que ele salvou a nossa espécie. Porque a nossa espécie é melhor que todas as outras e é a única sobrevivente do gênero Homo. Não é? O Neandertales, todos eles acabaram. O nosso ficou, e não éramos mais fortes. E não tínhamos nem cérebros maiores que o Neandertales, mas nós ganhamos. Então, provavelmente teve alguma coisa a ver. E essa coisa que teve a ver foi no nosso cérebro que se passou. Essa revolução cognitiva permitiu que a gente pensasse em coisas que não existem, fôssemos capazes de abstrair e de conceitualizar percepções ou conceitos abstratos. Não é? Você pode explicar e pode entender o que é amizade, o que é suave. Você consegue perceber e, inclusive, explicar o que é isso. E isso é uma particularidade da nossa espécie. Então, 50 mil anos atrás foi quando isso aconteceu. Mas o homem, Homo sapiens, tem, parece que 200 mil, e estudos genéticos dizem que ele tem 400 mil. Mas há 50 mil, ele classificou de lá para cá, e isso o homem em 800 gerações de 62 anos. Também acho que está errado, porque as primeiras eram de 20 anos. Um homem nas cavernas da Idade Média vivia 20 anos. Hoje, no Brasil, que é medianamente industrializado, vive 75.
No Japão, 82. Então, esses cálculos talvez... Enfim, vamos admitir essa média dele. O que ele diz de importante para a gente é que desses 800 gerações, 650, a gente passou nas cavernas. Dessas 800, imagina-se que nas últimas 70 a gente tenha tido... nessas 800, a gente imagina que nas últimas 6 ou 7 a gente teve contato com algum documento escrito, que não quer dizer que leu nem que entendeu, que continua sendo um problema nosso, né? O que a gente chama de alfabetizado não necessariamente é alguém que é capaz de entender um texto. Nas últimas 4, a gente passou a medir o tempo com precisão. Nas últimas 2, surgiu, nas últimas 3, o motor elétrico. E a maioria dos bens com os quais a gente convive hoje, aqui na nossa casa, no ônibus, no metrô, foram desenvolvidas nas 2 últimas. Esse aqui é o Kevin Desmond, que fez uma avaliação diferente e mostrou o seguinte: ele estima que o conhecimento da era 1, no ano 1, dobrou nos primeiros 1.750 anos, depois dobrou de novo nos 150 depois, quadruplicou nas 2 décadas anteriores ao desenvolvimento dos computadores, e se estima que ele quadruplique a cada 5 anos, o que é muito próximo de dobrar a cada ano. E, muito possivelmente, esse cálculo já está ultrapassado, com o volume de informação disponível hoje, na internet, por exemplo. Tem um outro camarada, também professor aqui da UFRJ, do Instituto de Bioquímica. Eu peço desculpas, eu não me dei conta que eu estou mostrando slides que não são legíveis, ainda mais para a turma do gargarejo que está aí atrás, que não consegue mesmo ler o que está aqui. Mas eu vou tentar contar para vocês. Aqui tem um homenzinho correndo, e durante toda a história dele, até possivelmente 4.000 anos antes de Cristo, ele andava, e ele podia correr, parece até que podia correr mais do que a gente, não sei se é verdade, mas a velocidade média de um homem andando, com tudo que ele tinha que carregar, porque era o único recurso dele, carregar na mão o que ele precisava, durava 5,5 km de velocidade, né? Os primeiros registros de roda acoplados a alguma coisa que seria um carro, né, datam de 4.000 anos. As bigas com as quais os soldados de Tutankhamon brigaram com os asiáticos podiam desenvolver, acoplados a cavalos, né, podiam desenvolver velocidades mais ou menos parecidas com as locomotivas, que surgiram em 1850, por aí. Que não era muito diferente da velocidade das charretes, nem da velocidade de um cavalo galopando. 130 anos depois da locomotiva, foi lançado o Sputnik, e que viajava a 26.500, mais ou menos 26.700 km por hora. E 30 anos depois, a sonda Galileu, que viajou 6 anos em direção a Júpiter, com 70.000 km por hora, e depois lançou um satélite para Júpiter a 170.000 km por hora. Hoje, a velocidade de um foguete, velocidade média, qualquer foguetinho, viaja a 200.000 km por hora. Esse outro gráfico também é do livro do professor Leopoldo Demeis, que vale a pena ser lido, muito interessante. Ciência, Educação e o Conflito Humano-Tecnológico. Ele mostra aqui a população do planeta versus o tempo de vida estimado. Então, antes de Cristo, nos 2.000 anos antes de Cristo, a população no ano 0 era de 300 milhões de habitantes. No ano 1800, essa população era por volta de 900 milhões. Então, vejam que no ano 2000, a população era por volta de quase 7 milhões de habitantes. Ela ultrapassou os 8 milhões hoje. Então, para dizer para vocês que a população e a expectativa de vida, eu já disse para vocês, entre 70 e 80 anos, dependendo do lugar. Então, a população triplicou em 18 séculos e octuplicou em 2, mais ou menos, depois. Então, vocês veem que esse é um problema que a gente precisa lidar também. Esse aqui é também um dado
que é difícil até continuar avaliando ele hoje. Eu parei em 2019, porque depois da pandemia os dados passaram a ter menos representação, né? Melhor se trabalhar com dado de 2019 que de 2020 ou 2021. E reparem aqui, se eu for procurar no PubMed com a palavra pharmacology e puser o ano de 1950, eu tinha 344 publicações. Se eu olhasse em 2013, eu tinha por volta de 190 mil, e assim sucessivamente. Para imunologia, em 1950, que era o ano que ainda precisava descobrir tanta coisa, tinha 30 artigos, e aqui tem 50 mil. DNA, 10 contra 56 mil. E por aí vai. Genômica, doença de Parkinson, genômica é um termo que nem existia, 13.233 mil em 2019. Então, vocês veem que a gente está evoluindo, né? Vou pular aqui, porque a gente está com tempo contado e que a letra está ruinzinha, desculpem, mas só para dizer que se estima que tenha por volta de 3,5 milhões de cientistas no mundo e que 1% deles tem a produção de um artigo por ano. Então, não é muito fácil fazer ciência, produzir e publicar regularmente. Isso aqui é também uma piada que também mal dá para ver, mas aqui tem um pendrivezinho do lado dessa caneta. Eu tive a má ideia de fotografar um pretinho no fundo preto, mas esse meu pendrive aqui tinha 32 gigas. E, antes de vir para cá, eu liguei para o chefe da informática do Instituto Oswaldo Cruz, que me disse que já tem pendrive de 128 gigas, mas que, vocês sabem, ninguém mais usa, porque está tudo na nuvem, não é? Mas tem os SSDs que têm 2 teras. 2 teras. A minha nuvem, Dropbox, eu pago uma assinatura anual de 2 teras. O meu computador está na sua casa. Se eu chegar na casa da Pamela, meu computador está lá porque eu pego da nuvem. Ninguém mais usa isso. Mas só para mostrar para vocês que isso aqui era um disco rígido, um pendrive, entre aspas, de 1 tonelada do primeiro computador, em 1956, com 5 megas. 5 megas. Nós temos coisas milhões de vezes mais poderosas. Então, a gente tem um volume de informação despejado na internet. Que horas são? A gente começou... Todo mundo tem direito a 10%, né? Então, bom, tá bom. Então, a quantidade de informação despejada na internet a cada ano já foi calculada. E não dá para trabalhar com ela. Eu não consigo nem ler, nem baixar. Nem baixar eu consigo. Tá certo? Então, o volume é muito grande. Eu tenho que produzir conhecimento a partir disso. Então, eu escolho o que eu vou trabalhar. Então, um dos problemas e uma das formas da gente lidar com o volume grande demais de informação é a hiperespecialização. É uma questão a qual vocês já são confrontados. Vocês vão se hiperespecializar. Não tem mais quase a figura do grande neurologista clínico, do grande parasitologista que sabia tudo de tudo um pouquinho, não é? Uma vez perguntaram, não vou contar do Darcy Ribeiro daqui a pouco, mas, enfim. Então, o volume de informação é muito grande. Aqui está dito algumas coisas, mas e ainda assim é menor do que a nossa capacidade de produzir informação com os nossos circuitos neurais, tá bom? Que está aqui estimado da ordem de 10 quintilhões de bytes ou 10 zettabytes, tá bom? Codificada pelo DNA de um ser humano adulto. Isso aqui é mostrando para vocês isso que eu acabei de falar da hiperespecialização. Isso aqui, no 1960, era o percentual de todos os médicos registrados no Conselho Federal de Medicina nas clínicas básicas, clínica geral, cirurgia geral, pediatria e ginecologia obstetrica. Era por volta de 60 e poucos %. Isso caiu para 39% e depois para 31%, isso no ano 2001. Possivelmente não tenha baixado tanto mais, mas com certeza não aumentou. Nós hoje caminhamos para um número de especialidades que está aqui representado crescentes. Tá? Eu tenho os números mais recentes, mas não me lembro mais aqui, mas eu acho que está por volta de 55 em 2019, o número de especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, de novo, quando eu quero prever ou imaginar ou tentar conceber em que direção a ciência vai apontar, eu tenho que considerar esses fatores que são extremamente limitantes. O aumento do conhecimento, que vocês já viram que é exponencial, a consequente hiperespecialização das ciências, e uma coisa que a gente não tinha falado até agora, que é a impossibilidade de se prever as interações entre essas hiperespecialidades. E essas interações dão uma coisa nova, que é colocar o sistema de produção de conhecimento dentro do que a gente chama de sistema caótico. A gente não pode prever.
é o conceito da teoria de caos que chama dependência hipersensível das condições iniciais. É um conceito clássico da teoria de caos. E, portanto, a gente, quando está falando de um sistema caótico, não pode prever o que vai acontecer. Tem um filme que eu recomendo a vocês, alemão, que chama Corra, Lola, Corra. Não sei se alguém viu isso já. Você viu, né? Extraordinário. É um livro, é um filme, que conta uma história em tempo real, 3 vezes. Cada história dura 20 minutos, e a história difere porque o namorado da Lola, que é uma atriz famosa alemã, chama Franca Potente, linda, muito bonita. O namorado liga para ela, ele trabalha para um traficante, e ele esquece um pacote com 100 mil marcos, antes da época do euro, dentro do metrô. E aí ele liga para ela é filha de um banqueiro, e pede ajuda para ela. Ela sai correndo de casa, e na hora que ela sai correndo no patamar da escada, assim, tem um cara com pitbull. E aí, nesse momento, o filme tem 3 opções. Ou ela, do jeito que vem, pula por cima do cara e do pitbull, e ganha alguns segundos. A outra, ela para, e o cara tira o pitbull. E a outra, ela hesita um pouco e passa. De acordo com essas 3 coisas que surgiram, vão se modificando, é a dependência hipersensível da condição inicial. Vão se modificando os acontecimentos e o final da história é completamente diferente. É o tal do fenômeno da borboleta, né? O efeito borboleta. Bater da asa de borboleta aqui pode gerar um tufão em outro lugar. Bom, a outra coisa que eu quero dizer para vocês, que é um atributo extraordinário da nossa mente, que é esquecer. Esquecer. Esquecer é um atributo extraordinário. Se a gente não esquece, a gente não funciona. Tem um sujeito que está aqui, representado, vou falar dele já, que é um jornalista russo, que foi examinado por um neurologista russo durante muito tempo, que chama Luria, eu acho, e ele não esquece. No entanto, como ele não esquece, que fantástico, o cara decora listas de números, de nomes, de tudo, e não esquece nada, mas ele é incapaz de lidar do jeito que a gente lida com as coisas. Isso que eu falei de lidar com conceitos abstratos, ele não consegue, por exemplo. Então, a gente precisa esquecer. Você, quando vem para cá, tem uma porção de pensamentos. Quantas vezes você viu uma placa de pare? Você não sabe. Você viu, foi um pensamento seu e você já não registrou, porque não precisa dele. Então, você vai limpando permanentemente, e é isso que o cérebro normal, sadio, faz para você poder ser eficiente na sua função de lidar com o mundo. Então, Elian Alabilucci diz assim, somos constantemente vítimas do bombardeio desordenado de informações, que é o chamado estresse informativo. E ela resulta da nossa angústia diante da necessidade de escolha, que a gente faz o tempo todo. E você pode ficar angustiado quando tem que escolher entre 2 namorados, ou entre 2 gravatas, mas a gente não percebe o tempo todo que está desafiado pelo processo de escolha. E esse processo de escolha é profundamente estressante. É o estresse informativo. E, para dar ideia disso, tem quem considere que você, num dia, essa aula, por exemplo, que vocês estão aprendendo uma opção de coisas, pode ter mais informação do que o indivíduo da Idade Média. A vida inteira dele. Então, esse é o Luria. Ele era capaz, ele tinha essa hipermnésia. E aqui é o Jorge Luiz Borges, que é um escritor que, pelo amor de Deus, não deixem de ler. Não deixem de ler. Esse é um dos contos dele que chama Funes é o Memorioso, num livro de contos que chama Os Artifícios. E ele fala do Funes assim, o Funes não só se recordava de cada folha, de cada árvore, de cada monte, como também cada uma das vezes que as tinha percebido ou imaginado. É a hipermnésia, que não é boa. Você tem uma boa memória é uma coisa, mas você tem uma hipermemória não é bom. Então, nada demais é bom, né? A especificidade e o estímulo e o contexto em que o recebemos. Isso aqui é uma pergunta difícil para vocês, né? Porque só vale para alguém nascido, pelo menos, depois de 84, ou antes de 84. Muitos de vocês nem chegaram lá, não? Mas aqui eu vou perguntar para o pessoal da frente, perguntar para o diretor da faculdade, que tem uma informação mais embasada, e vocês vão respeitar, né? Você lembra... Aliás, não, vou perguntar para o colega aqui da informática, como é seu nome? Gustavo. Você lembra dessa data, 1º de maio de 1994? Lembra. Ele lembra dessa data. Já é estranho, né? Eu botei a data aqui, eu não disse nada mais. Tem uma data aqui, ele já está mexendo com a cabeça. Eu perguntei para ele se ele lembra. Você lembra o que estava fazendo nesse dia? Quando você teve aquela notícia? Qual foi a notícia? A morte de Ayrton Senna. Mesmo vocês sabem quem foi o Ayrton Senna, de tal impacto ele teve na história do automobilismo, do esporte e das figuras notáveis brasileiras. Ele morreu. Eu sei onde eu estava também. Eu era diretor do Instituto Oswaldo Cruz e eu saí da minha sala e um guarda de segurança, doutor, o Ayrton Senna acabou de morrer. Era um sábado. Domingo, isso. E domingo. Eu sei que eu estava trabalhando num dia que eu não precisava, então era domingo, podia ser. E no dia 11 de setembro de 2001, tem gente mais nova que pode saber.
11 de setembro de 2001, alguém pode me levantar o dedinho e dizer assim, eu sei o que estava fazendo? Professor Ulisses Gazos Lopes, professor titular da biofísica dessa conceituada universidade. Você lembra onde é que você estava? Perfeitamente. Ele lembra o que ele estava. Agora, eu vou perguntar, vou fazer uma pegadinha pior, maldosa, de professor velho. Onde é que você estava no dia seguinte? Não lembra. Onde é que você estava no dia seguinte, de 1º de maio de 94? Não lembra. Não lembra por quê? Porque o que ele estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001 não era nada marcante. O que foi marcante foi o contexto no qual ele gerou aquela memória, aquele registro. Então, o contexto pode ser, nos sistemas cognitivos para registro de memória, mais importante, ou tão, pelo menos, tão importante quanto o próprio fato. O que ele estava fazendo, eu lembro o que eu estava fazendo também, mas eu registrei aquilo por causa dos mediadores neuroquímicos, os neuropeptídeos que vigiram na informação, no momento da informação que eu recebi, que foi, de fato, dramática, e nunca mais eu esqueci o que eu estava fazendo. Eu lembro também, no dia 11 de setembro, onde é que eu estava. Eu lembro que eu disse para a minha secretária, quando ela me disse que o 2º avião tinha chocado contra a 2ª torre, e eu disse para ela assim, Claudinha, isso é guerra. Eu sei onde é que eu estava. Eu me lembro quase que da minha figura olhando para ela e a posição que ela estava na minha sala. No dia seguinte, ou 2 horas antes, eu não lembro, porque não tinha esse contexto. Então, o contexto é importante para o registro e a nossa percepção, tanto quanto a especificidade. A gente já falou isso de alguma forma, então eu queria chamar a atenção para essa questão, por um lado, do determinismo do que a gente chama física clássica, física newtoniana, a física e o conceito de determinismo. A física clássica, a física newtoniana que vocês aprenderam na escola, nos ensina que se a gente sabe a posição inicial de um objeto, a gente consegue, sabendo as forças que se exercem sobre ele, saber o momento onde ele vai estar em qualquer outro momento, não é isso? Isso é a física clássica. Isso não considera o caos, a possibilidade de que um fator qualquer, pequeno, interfira num processo. E a gente, olhando para isso aqui, podia dizer assim, não tem lugar para o caos na nossa vida. Não tem? Olha aqui, eu botei alguns aqui, os sistemas meteorológicos, a história da humanidade, o comportamento do cérebro humano, o comportamento turbulento de um fluido. Basta abrir uma torneira na cozinha ou no banheiro de vocês, que vocês observando aquilo, vocês vão ver que não vai ter aquilo 2 vezes. Então, esse é Poincaré que chamou atenção para isso, né? Para esse efeito borboleta do Lorenz, que era um meteorologista, que falou do efeito borboleta. Esse Poincaré, numa charge aqui, ele diz assim, uma pequena causa que nos escapa determina um efeito considerável que não podemos deixar de ver, então dizemos que esse efeito se deve ao acaso. Porque a gente não consegue estabelecer nem determinar esse efeito causal que vai modificar, que nem a historinha da Lola. Aquele pequeno incidentezinho na descida das escadas determinou 3... É lindo o filme, é lindo, lindo. 3 finais, que não vou dar spoiler, mas completamente diferentes. Tem critérios para determinar se um sistema evolui de forma caótica, né? E tem software para dizer isso, mas vocês imaginam que também peca na pretensão de determinar o determinismo, a previsibilidade do caos. Mas tem alguns critérios, como devem ter pelo menos 3 componentes. Os componentes não podem evolucionar independentemente, ou seja, a evolução de cada um é determinada a cada instante. Então, a nossa própria fisiologia, embora o resultado seja que é um ser humano, que tem uma pressão arterial com uma variação que eu posso colocar nos livros, com uma temperatura com uma variação que eu posso colocar no livro, acima disso eu vou dizer que é febre, abaixo eu vou dizer que é hipotermia, mas isso tudo resulta de um conjunto caótico de interações de sistemas, não é isso? Portanto, a ciência obedece a esses critérios e eu estou chegando no final. E, por isso, tem dependência hipersensível das condições iniciais e se comporta como um sistema caótico. Aí, uma homenagem ao Luiz Carlos de Lima Silveira, um amigo neurocientista, uma das figuras mais brilhantes que eu conheci. Não sei se o Ulisses, ele é muito novo, Ulisses, eu não sei se ele conheceu, ele fez doutorado aqui na biofísica, acho que com Oswaldo Cruz e bom, enfim, brilhantíssimo. Ele morreu e ele foi o cara que escreveu aquele capítulo que eu comentei, que deu origem aos 3 outros artigos e depois a um livro. E ele diz isso, né? Um povo se faz com a educação dos seus filhos.
Porque a pergunta que eu estou fazendo para vocês, o que a gente ensina, então, se a evolução do conhecimento é caótica? Como é que a gente prepara eles para quê? Então, vou dizendo logo, não tenho a resposta, mas vou compartilhar com vocês algumas reflexões. Eu me lembro de um professor que eu tinha na França, um professor de clínica médica, que dizia assim: Cláudio, eu acho uma bobagem ensinar, na época era coqueluche, essas maquininhas de calcular, fininhas, que botava no bolso, assim, era o máximo do chique, cada uma mais bonitinha, Canon, Sharp, não sei o quê, super bonitinhas, tal, finíssimas, uma casquinha quase de arroz. E eles dizem: isso vende quase em cada esquina, faz tudo, raiz quadrada, conta. Você tem que ensinar aritmética mesmo para as crianças? E eu fiquei muito impressionado com aquela pergunta dele, que parecia bem vanguarda, né? Eu disse assim: mas e se faltar luz? E se quebrar esse negócio? Acho que a revista Super Interessante, em um determinado momento, mostrou como é que seria a cidade de Nova York, um dia inteiro sem luz, uma semana inteira sem luz, um mês inteiro sem luz, um ano inteiro sem luz. Você consegue imaginar essa evolução? Muito rapidamente, o metrô tomado pelas águas, e depois de algum tempo assim, assado, árvores, a nossa civilização acabaria. E tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês, atropelando um pouco a ordem que eu vou caminhar para o fechamento agora. Nós diferimos de todas as outras espécies, eu diria que, primeiro, por causa disso, nós somos capazes de conceber sentido abstrato das coisas, não é? O Harari diz que nós, por exemplo, podemos nos afiliar a uma corporação. Vocês são alunos do FRJ, vocês são um grupo. E basta dizer isso, alunos do FRJ, que vocês têm, declancha em vocês, se fizer um PET scan, uma ressonância magnética funcional, enquanto eu digo isso para vocês, provavelmente no cérebro de vocês vai acender alguma luzinha, porque vocês vão deflagrar a expressão de um sentimento de pertencimento claro para vocês, como declara, a partir de agora, para o professor Schneider, quando se fala da Academia Nacional de Medicina, a corporação. E olha que interessante, a corporação existe nos outros animais também. Os macacos, isso o Harari chama atenção, se agrupam em grupos de 50 a 100 macacos. Todos se conhecem. Na Academia Nacional de Medicina tem 100 macacos também. Somos 100. Na de letras são 40. Sabe qual é a razão? Eu conheço cada um deles. O Schneider foi obrigado a visitar todos eles e conversar com todos eles e mostrar o currículo e entrevistar, se deixar entrevistar e conhecê-los. E ele é muito grato por ter feito isso. E ele agora é conhecido de todos. Então, isso é uma corporação. Mas tem uma coisa, e os macacos fazem isso, mas tem uma coisa que os macacos não fazem. Se eu disser que sou o FRJ, eu desencadeio em mim, Ulisses, em vocês, um sentimento que prescinde do fato de que eu conheça cada um. Eu não preciso conhecer. Se eu disser que sou Botafogo, isso vai gerar uma reação, e eu tenho um grupo que se identifica. Não sou, nesse momento, que está bem, não. Eu sou sofredor há muito tempo. E agora estou vendo um pouco de luz e continuo rezando. O cara que me vende lâmpada, eu pergunto a ele: Luciano, quanto tempo falta? O que falta? Ele disse assim: paciência. Enfim, nós podemos nos identificar por corporações. A Peugeot tem lá 8.000 funcionários, a Fiocruz tem 8.000 funcionários. Nós nos identificamos de tal maneira que a gente entra em guerra e luta pelo país, porque eu aprendi que pertenço àquele país, ou àquela corporação. Bom, isso foi um atalho que eu... Enfim, então, eu me lembro que uma vez eu estava com uma doutoranda trabalhando comigo, e lá pelas tantas ela mostrou algum dado, eu peguei a caneta para fazer o Qi quadrado. Na época eu sabia como é que faz o cálculo. Hoje não é nem concebido que alguém faça o Qi quadrado na mão, porque tem software que faça isso. E na época ela me disse: mas, professor, tem software. Aí eu disse para ela de novo: e se faltar luz? Então, eu que estava querendo dizer para vocês, as duas coisas que diferenciam. Uma é essa, é o conceito abstrato. A outra é o fato que nós somos dependentes da nossa cultura. Nenhum animal é isso. Nós dependemos da nossa cultura. Se tiver uma hecatombe nuclear e reduzir o mundo a 0,001% da população atual, o mundo novo vai ser o mundo novo que aquele 0,001 é capaz de criar, com o conhecimento que sobrou. Não tem nada nos nossos genes. O Richard Dawkins, vou falar também, mas vou poder passar mais rápido, ele fala que
A unidade de manutenção da nossa memória são os memes. Vocês já ouviram falar dos memes, mas o meme científico é essa ideia, que foi gerada a palavra para combinar com gene, porque o nosso conhecimento não está nos genes. O de uma abelha está, o de uma raposa está, o de um urso está. Eles sabem o que tem que fazer. Só isso. Mas sabem. Já sabem. O homem não sabe. Ele tem que aprender tudo, da canção de ninar a andar de pé. Eu estou dando todo o resto da aula sem mostrar os slides. Então, eu disse para ela, a gente tem que saber fazer, porque a gente vai passar para os outros o conhecimento que a gente puder, a informação que a gente puder, e a geração do conhecimento tem que vir com essas informações. Então, por exemplo, eu fiquei muito impressionado quando li o Júlio Verne, A Ilha Misteriosa, que eles foram parar lá e aí começaram a fazer tudo. Sabão, nitroglicerina, a partir do que eles tinham lá, a gordura da baleia, isso, aquilo, aquilo outro. Eles tiveram que produzir tudo do nada. E como eram bem formados, tinham uma grande vamos dizer assim, conhecimento geral sobre as coisas, o Cora dizia, eu sou um grande especialista em generalidades. É bom você saber um pouco de cada coisa, né? Então, eu peguei algumas frases. Primeiro, essa Ruffier, que era um imunogeneticista no tempo que eu fazia meu doutorado, e ele escreveu esse livro chamado O Sexo e a Morte, que a reprodução sexuada comporta essa noção de que a gente precisa transmitir o conhecimento. E, no nosso caso, a gente não transmite pelos genes, a gente transmite pela educação. Então, ele diz assim, ao contrário de outros animais, que trazem a maioria de suas ações, incluindo sua capacidade de organização social, codificadas em seus genomas. O comportamento de uma abelha rainha, de um operário, tudo isso é determinado no genoma deles. O nosso, não. O homem precisa aprender para viver, ser e desempenhar funções. Eu vou passar aqui para a gente não perder muito tempo, mas o Fernando Pessoa disse uma coisa parecida, eu botei uma expressãozinha minha aqui, mas o homem não sabe mais do que os outros animais, sabe menos. Eles sabem o que precisam saber. Mas, em compensação, não sabem só isso. E o homem pode saber muito mais. Então, o exercício da humanidade pressupõe esse conhecimento. Está aqui, ó, prerrogativa que tem os indivíduos de nossa espécie de expressar um conjunto de características biológicas e sociais inerentes à espécie humana. Mas, para fazer isso, eles têm que aprender. Nós temos que aprender a nossa humanidade. Vocês já pensaram nisso? Nós não sabemos, nós não ficamos nem de pé, que é uma coisa que a gente demorou alguns milhões de anos, nossos ancestrais mais antigos têm 400 milhões de anos, 4 milhões de anos, se não aprendermos com o indivíduo que viva inserido na sociedade. Tem o caso que eu vou mostrar aqui das crianças feras, que foram encontradas vivendo em florestas por muito tempo e tal, e elas não sabiam isso, e muito menos a expressão de conceitos, nem lidar com conceitos abstratos. Humanos manifestam o repertório potencial de capacidades, linguagem, leitura, redação, aprendizagem de conceitos abstratos, expressão de gerência de emoções. Tudo isso nós estamos capacitados para fazer, organicamente, geneticamente. Mas não vamos fazer se não aprender. Que só se expressa e desenvolve como resultado de contato com outros indivíduos da espécie organizados em sociedade pré-existente. E não pode ser um outro perdido, tem que ser um outro vivendo em sociedade. Aqui eu botei a lição das crianças feras. Tem alguns exemplos, o Belo da Nigéria, essa Tissa do Sri Lanka em 73, esse é famoso, Kaspar Hauser, teve um filme sobre essa história. São pessoas que eram bichos e não conseguiram deixar de ser. Vocês veem que, com frequência, essa Tissa aqui não adotou a posição de pé, não se conseguiu ensinar ela. Essas duas irmãs indianas, quando uma morreu, a outra morreu, e uma delas teve uma lágrima, que surpreendeu a todos os estudiosos. Essa Geni, em 1970, parece que relativamente há pouco tempo, uns 10 anos, foi encontrada na Tailândia. Não são humanos, né? E aqui eu citei esse antropólogo para vocês lembrarem disso. Não ousamos acreditar que Descartes, Lavoisier e os cientistas da era atômica devam o que quer que seja ao pitecântropo. No entanto, assim é. Caso tivesse verificado um corte mínimo na lenta aquisição das técnicas essenciais, tudo deveria recomeçar. E, como é o acaso, vocês já pensaram que, se tivesse que recomeçar, a gente não saberia se ia produzir os mesmos conhecimentos e ia chegar no mesmo ponto de desenvolvimento tecnológico? O primeiro operário, partindo do zero, não podia fazer outra coisa senão a partir de uma pedra em duas para fazer dela uma faca. O utensílio resume e prolonga o pensamento de todas as gerações anteriores. Eu vou... Que horas são? Eu estou preocupado mesmo com o tempo, porque senão vocês começam a me xingar, mas o Dawkins é esse que fala do gene egoísta.
Os genes são os replicadores, não são os humanos que evoluem, são os genes que evoluem e se deixam selecionar. E o outro replicador que ele fala é o meme, e a pessoa mais importante na teoria do meme é uma aluna dele, que uma das vários exemplos que o aluno supera o mestre, ela é a grande especialista, e é muito interessante ler os artigos dela, porque ela fala sobre essas questões que a gente muitas vezes não consegue conceber, né? E são perguntas comuns, né? Por que você não consegue parar de pensar numa coisa, ou de cantar uma musiquinha, ou por que falamos tanto, por que somos gentis? Todas as coisas têm uma razão, e essas razões são traduzidas no nosso comportamento, porque esses conceitos nos foram transmitidos por memes, igual uma cantiga de ninar, por exemplo. O James Lovelock é um inglês que era o guru dos ambientalistas, dos ecologistas, até ele dizer que nós estamos ferrados e que a única saída para a gente é a energia nuclear, que as outras não vão dar mais tempo, que não tem solução e que não é possível. Então, você imagina que os ecologistas todos da adoração passaram à execração pública do Lovelock. Mas ele diz que não está longe a época que a gente vai ter que se refugiar em áreas geladas e altas, porque a temperatura do mundo vai modificar de tal maneira que a vida pode não ser mais possível em vários cantos do planeta. E o Darcy Ribeiro, sempre reverente, né, muito inteligente, um homem que revolucionou no Brasil, no Rio de Janeiro, a educação, e ele diz assim, se tivesse essa catástrofe no país, no mundo, e a gente tivesse que recomeçar, o que você preferia? 1000 PhDs ou 1000 feirantes? É lógico que ele está sendo sarcástico, né? Mas o que ele quis dizer é que tem as 1000 pessoas que sabem plantar mandioca e outras coisas úteis, talvez sejam mais importantes que os PhDs, que ele dizia assim, que vive mergulhado nas suas próprias reflexões, nas suas análises, nas suas descobertas, e talvez não fossem muito essenciais no início, né? Então, concluindo, como é que a gente seleciona as informações, né? Eu acho que uma coisa importantíssima é que a gente tenha normas de condutas. Queria contar para vocês, eu me lembro que meu pai trabalhou numa coisa que chamava DR, Diretoria de Rotas Aéreas, no aeroporto Santos Dumont. E uma vez eu fiquei naquele prédio, olhando aquele enorme campo onde pousavam os aviões, e vi que tinha umas estradinhas pintadas no chão para os tratores que puxam os aviões andarem. E eu achei aquilo uma bobagem tão grande, com tanto espaço, você faz uma ruazinha pintada no meio do... Eu disse, pai, que bobagem, não precisa isso, eles precisam. Eu disse, mas tem tanto espaço ali, justamente, é onde tem toda a liberdade, toda a possibilidade, que você tem que estabelecer os limites, porque senão eles vão bater um no outro. Você imagina? E não só os limites, como as regras. Vem por aqui, você vem por aqui, e é a direita que passa primeiro sempre. Mesmo no espaço aparentemente infinito. Então, as normas de conduta, as regras de ação, nos norteiam e nos protegem, não esqueçam isso. A educação para definição clara dos objetivos, que a gente tenha controle sobre os nossos ímpetos mais animais e mais primários, né? Que a gente não coma até estourar, nem ache que possa qualquer coisa que fira o direito do outro. Nós vivemos num momento onde cada vez mais, e num planeta, onde o direito humano e o respeito ao próximo e aos animais e às plantas, e a gente não fala mais em saúde sem falar em saúde global, é a predominância, é a tônica do nosso pensamento atual. E a capacidade do julgamento crítico através do hábito precoce da leitura. Eu diria que outra coisa fundamental, eu quero aconselhar vocês também como uma dica muito importante, assistam conferências em temas diferentes. Vão assistir o centro de estudos daquilo que você não está trabalhando, porque você, muitas vezes tem um insight ouvindo um cara falar de um tema que não é o seu. Ouvir só do seu, pensa bem. Pouca chance até de se aprender uma coisa verdadeiramente nova, mas ouvindo uma outra, e eu digo para eles também, leiam o site do Prêmio Nobel e leiam os discursos dos laureados, e vocês vão ver com que frequência isso aconteceu. Ele teve uma ideia pensando numa coisa que não era com aquela com a qual ele trabalha. Muitos, meu herói, que é o Burnett, que é um australiano, que ganhou o Prêmio Nobel em 1960, ele teve a ideia pensando de como é que acontece com as gravidezes jumelares de bois, por exemplo. Posso contar depois para vocês. O Gates acha que os blogs são um bom caminho, ambientes de aprendizado, ambientes propícios para o aprendizado, né? Não vai estudar no baile de funk, porque não vai rolar. O Claudio Struchini diz assim, tem que ensinar e aprender perguntas. Num processo de pesquisa, a fase mais importante é a pergunta. Numa revisão sistemática, a fase mais importante é qual é a pergunta. Então, fazer perguntas, mais do que aprender as respostas, é fundamental.
Bom, então aqui é uma homenagem que eu faço ao Sartre, que escreveu um livro, é um filósofo muito interessante, ele recusou o prêmio Nobel, era bastante rebelde e bastante cínico, no bom sentido, se a gente pode dizer assim, em relação à sociedade, casado com uma mulher extraordinária, aquela Simone de Beauvoir, e ele escreveu um livro que chama Os Dados Estão Lançados, que é um livro, é um dos meus preferidos. Eu posso também dizer, se vocês quiserem depois, 2 ou 3 outros, é um dos meus preferidos. E ele escreveu um livro que chama Os Dados Estão Lançados, Les Jeux sont faits. E a tradução mais literal seria o jogo está feito, que é o que o cara diz quando depois que você joga as cartas e tal, e o cara diz assim, os jogos estão feitos, quer dizer, ninguém mais bota ficha, ninguém mais mexe na mesa, Les Jeux sont faits. E a tradução desse livro no Brasil foi Os Dados Estão Lançados. Então, se a gente não pode mexer nem controlar o processo de educação, eu disse com o Yuri que o que a gente pode fazer é jogar os dados num lugar que a gente possa vê-los e esperar que essa variação de aprendizado decorra das aptidões individuais e não de processos que a gente condena, que são os processos que questionam e empobrecem os processos de ensino no nosso país. Muito obrigado, 1000 perdões pelo tempo, eu sou mesmo um pouco tagarela, Alberto, e depois que começa... Muito obrigado.